Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de explicar como que funcionam as taxas de juros e como que elas são calculadas, tá? Bem, vamos lá. Primeira coisa que tem que entender é que taxas de juros nada mais é que o custo do dinheiro. Então, por exemplo, você vai comprar uma banana, tem um preço essa banana. Você vai comprar uma maçã, tem um preço essa maçã. Você vai comprar um carro, tem outro preço. Você vai pegar dinheiro, tem um preço por causa disso. Então, é a taxa de juros. Você vai pegar o dinheiro hoje, vai pagar lá na frente e o que você vai pagar efetivamente para você ter dinheiro durante esse período é a taxa de juros. Então, primeira coisa, os juros nada mais é do que um preço na economia, que tem oferta e demanda como qualquer outro preço na economia de qualquer outro produto, tá? Bem, eu gostaria de dividir aqui em algumas etapas, tá? Para entender como que funciona a taxa de juros. A primeira etapa, vamos começar de baixo, assim, do mais próximo da gente, tá? Então, como que define a taxa de juros para uma pessoa? Então, eles vão calcular o seu score lá do Serasa, se você é um bom pagador ou não, vão pegar a sua renda, então se você tem uma renda maior, eles vão te liberar mais dinheiro, sua taxa de juros vai ser menor, porque o risco de você não pagar é menor. A conta que eles fazem é mais ou menos assim, tem a taxa de juros tal, o risco de você pagar ou não é baixo, vou supor, então a taxa de juros pode ser baixa, que daí lá na frente eles conseguem recuperar uma quantidade X lá de dinheiro. Agora vamos supor que a taxa de risco seja alta com você, ou porque você não tem dinheiro suficiente para pagar, ou então seu histórico não é muito bom, então eles vão calcular isso para numa gama ali de, sei lá, 100 pessoas nessa mesma taxa de risco, eles vão conseguir pegar o mesmo tanto de dinheiro do que aquelas 100 pessoas com uma taxa de risco baixa, tá? Na taxa de risco baixa, lá de 100 pessoas, 98 vão pagar e daí eles conseguem uma quantidade X de dinheiro. Na taxa de risco alta, umas 80 pessoas vão acabar pagando, então elas precisam pagar uma taxa maior para cobrir não só os juros das pessoas que não pagaram, como também o valor que elas pegaram emprestado e não devolveram. Então tem esses dois fatores. Então a taxa de juros, conforme vai aumentando o risco, ela vai exponenciando muito mais, né? Então é muito importante você tentar manter esse score bom aí. Se você conseguir comprovar mais renda, vai ficar melhor para você conseguir um empréstimo, então, ou financiamento também. Primeiro, o score de Serasa é se você anda pagando ou não suas contas, se você atrasa também, porque o atraso é tipo, eu esperava receber o dinheiro tal dia, já ia emprestar para outra pessoa. Se eu não pagar no dia certo, eu não vou poder emprestar para outra pessoa e ganhar dinheiro em cima disso. Então é um risco também. O banco ou então qualquer instituição financeira que está te prestando esse dinheiro está perdendo a chance de ganhar dinheiro em cima desse tempo aí que você está demorando para pagar ali. Então não é muito bem visto e também deixa de ser lucrativo para o banco, tá? Então, primeira coisa é manter o score de Serasa alto, quer dizer que o seu risco é baixo. Segunda coisa é ter uma renda alta. Por que tem que ter uma renda alta, tá? Porque, vamos supor, você quer pegar lá 100 mil para comprar um apartamento ou um carro, sei lá. Se você tem uma renda baixa, vamos supor que, sei lá, deu pau na sua vida aqui, você vai precisar pagar um tratamento de saúde, ou então vem uma conta mais alta aqui de luz esse mês, vem não sei o que, às vezes vai apertando e daí você vai acabar tendo que escolher alguma coisa para não pagar. Agora, se você tem uma renda mais alta, daí tem muito mais luxos que dá para cortar, provavelmente. Eu ia sair para o barzinho toda semana. Eu comprava um monte de roupa todo mês. Então, essas coisas eu posso cortar primeiro para poder cumprir com as minhas obrigações. Agora, se você tem um salário mínimo, assim, já está com as contas apertadas, tudo que você tem é para pagar conta, basicamente, é para pagar conta de luz, conta de água, aluguel, essas coisas. Fica muito difícil, então, você pagar um financiamento e qualquer coisinha que saia do planejamento já vai ter que cortar alguma coisa importante e pode ser o empréstimo. Então, por isso que os bancos eles veem isso como um risco também, se você tiver uma renda muito baixa em comparação com o dinheiro que você está pedindo, tá? Se você tem uma renda baixa e quer pegar 5 mil, provavelmente você vai conseguir, até com taxas boas. Agora, se você está
com salário mínimo, quer pegar 200 mil, 300 mil, daí já fica mais difícil, tá? E daí eles vão tentar cobrar uma taxa de juros mais alta para compensar esse risco. Não quer dizer que você não vai pagar, mas tem um custo a mais. E para aqueles que falam, mas isso é injusto, porque o cara que tem menos dinheiro é o que mais precisa de empréstimo. Na verdade não é bem assim, o cara que tem menos dinheiro ele deveria economizar mais, né? Então ele não deveria ficar comprando coisas muito acima do que a renda dele permite, porque daí como que ele vai pagar depois, né? Eu quero comprar uma casa lá de 1 milhão, não sei o que. Primeiro você tem que trabalhar, juntar dinheiro e tal. Fazer uma renda extra, que a gente tem vídeo aqui no canal, né? E daí você vai melhorando sua vida. Agora, você quer dar um passo muito longo, provavelmente você não vai aguentar. Então, se você pegasse um financiamento de 1 milhão, você ia ter uma parcela muito alta, você não ia conseguir pagar suas contas e alguma hora alguma coisa ia ter que ceder, tá? Então, o banco também não está aqui para ajudar ninguém. Então, a taxa de juros vão congelar ela em um determinado patamar baixo. Então o banco simplesmente vai olhar assim, você é de muito risco, não quero emprestar para você, ele não vai emprestar, o dinheiro é dele. O dinheiro não é das pessoas que estão pegando. As pessoas confundem muito isso, tá? Eu acho estranho no Brasil que cobrar uma dívida é uma ofensa. Sendo que o que deveria ser uma ofensa é você ser um caloteiro. Você tá errado você ser um caloteiro. Quem está cobrando é que está certo. Ele te ajudou num momento de dificuldade e agora você não quer pagar? Quem está errado é quem não quer pagar, certo? Beleza, isso no nível pessoal. Vamos mais além, tá? Então, no nível, vamos supor, do país. Sim, ter um score do Serasa é bom, mas viver no Brasil, que tem uma taxa de inadimplência alta, é ruim para quem tem um score bom no Serasa. Apesar de você ser um bom pagador, você está no meio de um monte de gente que não paga, tá? Então isso vai elevar sua taxa de juros também. Então o banco faz aquele cálculo lá que eu falei antes. Ele vai emprestar para você, pode até cobrar um juros um pouco menor, mas ele tem que calcular que outras pessoas não vão pagar e os juros que ele está cobrando de você vai ter que cobrir as outras pessoas, tá? Então tem todo esse cálculo. Então as pessoas em volta sendo bons pagadores, isso melhora para você, tá? Além disso, já entra alguns outros fatores. Se no seu país ou sua região ali tem muita gente pedindo empréstimo, o banco ele não tem dinheiro para emprestar para todo mundo, então ele tem um limite. Então aqui também entra oferta e demanda. Tem pouco dinheiro, o banco vai começar a cobrar juros cada vez mais altos para limitar os empréstimos naquele dinheiro que ele tem disponível, e as pessoas que não quiserem pagar taxas mais altas vão acabar ficando sem empréstimos, e enquanto as pessoas que estiverem dispostas a pagar os juros mais altos ou que tiver mais urgência, eles vão acabar pagando mais empréstimo para conseguir acesso a esse dinheiro que está restrito, tá? Então, muitas pessoas pedindo empréstimo faz a taxa de juros subir. E o contrário também é verdade. Vamos supor que numa região tem muita gente poupando dinheiro, colocando na poupança, ou então colocando um CDB, alguma coisa assim. Então o banco vai ficar com um estoque muito grande de dinheiro. Enquanto isso, as pessoas provavelmente vão pedir menos empréstimo, né? Porque se elas estão poupando, elas não precisam muito de empréstimo. E daí o banco vai ficar com muito dinheiro e poucas pessoas precisando de empréstimo. Então ele vai reduzir cada vez mais a taxa de juros para atrair as pessoas. É lógico que primeiro ele vai ver o risco da região. Se aquela taxa de juros, vamos supor, a taxa de juros aqui é 10% ao ano. Então se o banco falar, o risco aqui do país dá para mim cobrar até uns 8% de juros, ele vai emprestar 10%. Agora vamos supor que comecem a poupar muito e essa taxa de juros poderia até cair para 7, 6. O banco não vai abaixar, sendo que tem essa parte do risco também, tá? Então ele vai chegar até um patamar onde ele acha que o risco
compensa ou não. Agora vamos supor, o banco quer só lucrar e não sei o que, então ele vai colocar a taxa de juros lá em cima 100%, sendo que está todo mundo poupando, ninguém está pegando empréstimo, daí ele não vai conseguir emprestar para ninguém também, então não é interessante para o banco também, tá? Ele vai tentar colocar uma taxa de juros onde ele consegue emprestar todo o dinheiro que está guardado ali no banco, ele vai emprestar para alguém para deixar esse dinheiro movimentando, tá? Então, se precisar baixar os juros, ele vai abaixar, mas precisa de mais gente investindo, mais gente poupando e poucas pessoas pedindo empréstimo. Isso vai forçar a taxa de juros para baixo, tá? E finalmente tem a parte dos governos. Então tem a taxa Selic aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos tem o Fed Fund Rates também, que é a taxa lá deles como se fosse a Selic. E são os bancos centrais que determinam. É parecido com o que o banco faria, né, para emprestar para uma população grande, né, o cálculo. Só que nesse caso aqui é o governo pegando empréstimo. Então o governo que é o devedor, né, a população. Então o risco do governo pagar ele é baixo. Então teoricamente a taxa de juros poderia ficar até zero. Não, até zero não, né? Teria que ser um pouquinho acima de zero para compensar o banco emprestar esse dinheiro, tá? Tem alguns países como o Japão e a Alemanha que tiveram taxas que são consideradas negativas porque estão abaixo da inflação, mas daí a galera às vezes prefere guardar esse dinheiro com taxas abaixo da inflação. Elas não são negativas de verdade, você vai sacar mais lá na frente, só que você está sacando abaixo da inflação. Então, tipo, o que você conseguiria comprar com R$1.000 hoje, por exemplo, sei lá, 1.000 ienes lá no Japão, hoje você vai sacar lá na frente 1.010 ienes e você não vai comprar a mesma coisa, vai comprar um pouquinho menos, tá? Mas mesmo assim eles acabam preferindo porque não tem muita opção lá no Japão. É o seguinte, o parte do risco não afeta tanto nessa parte do governo, tá? O governo ele é considerado o mais confiável do país para investir. Lógico que tem governos mais confiáveis e menos, tipo os Estados Unidos é o AAA lá, enquanto o Venezuela é tipo de alto risco, a Argentina é de alto risco. Então a parte do risco seria baixa, então só teria a parte da poupança e quanto que está pegando de empréstimo. Então quanto mais o governo precisar pegar empréstimo, quanto mais gastador for o governo, vai puxar a taxa de juros para cima. Enquanto do outro lado, quanto mais a população está poupando, está investindo, está colocando dinheiro no Tesouro Selic, no IPCA+, por exemplo, então isso vai puxar a taxa de juros para baixo. Então, agora a gente está com um governo que pretende gastar muito, então está dando déficit. Ano passado deu 250 bilhões de déficit, então de onde que eles tiraram? Eles têm que pegar empréstimo, tá? Então eles têm que buscar no mercado gente que quer colocar na Selic, gente que quer colocar IPCA+. Lógico que o que tem de gente investindo nessas coisas é mais que 250 bilhões, só que a conta não é essa, a conta é assim, quantas pessoas tinham em 2022 e quantas ficaram em 2023. Tem que dar 250 bilhões a mais do que tinha em 2022. Então tem que subir esse valor, tá? Um dos jeitos que dá para fazer é a taxa de juros aumentar. Aqui a lógica é um pouco diferente do que quando o banco empresta para as pessoas. Quando o banco empresta para as pessoas, o banco determina. Aqui é o governo que determina, o cliente no caso, né, que determina. O problema é, se o governo aumentar a taxa de juros, ele vai atrair investidores, então ele pode gastar mais que vai entrar dinheiro, vai ter mais gente entrando nesse sistema, tá? Agora vamos supor que o governo está gastando muito e ele está baixando a taxa de juros. Na teoria, menos pessoas vão entrar, então não vai compensar aqueles 250 bilhões que a gente precisava e não daria para fechar a conta, né? O governo não ia conseguir pegar esse empréstimo extra que ele está pedindo. Então,
alguma hora ou outra ele ia ter que ser forçado a subir a taxa de juros para atrair investidores para compensar esses gastos que ele tem. Ou ele poderia reduzir os gastos também, resolveria o problema. Mas normalmente nenhum governo gosta de reduzir gasto, então abaixar a taxa de juros é bem difícil, tá? Assim, no sistema normal. Então, se você fosse analisar friamente, em qualquer país, qualquer governo, a taxa de juros teria que sempre subir, às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouco menos, porque tem governo que gosta de gastar muito e tem governo que gosta de gastar bastante só, não muito. Então, o que gasta só bastante, a taxa de juros subiria mais lento, tá? A diferença aqui nesse caso é que o governo tem a impressora de dinheiro, né? Então, não é bem o governo que tem a impressora de dinheiro, mas como ele controla o Banco Central e o Banco Central que tem a impressora de dinheiro, o Banco Central pode imprimir dinheiro e emprestar para o governo. Então, tipo, o governo gastou 250 bilhões, ele não precisa mexer na taxa de juros, ele vai imprimir ele vai mandar o Banco Central imprimir dinheiro e o Banco Central que vai comprar título da Selic, vai comprar título IPCA+, e essas coisas, e o governo vai pegar esse empréstimo, tá? Então, mesmo que ele abaixe a taxa de juros, o Banco Central está injetando essa grana, tá? Então, vamos supor que a população em si não mude o patamar de investimento, o governo deu 250 bilhões de déficit, na teoria teria que aumentar os juros para entrar mais gente da população e do mercado financeiro emprestando, mas o governo decidiu que não vai fazer isso e ele só pede dinheiro do Banco Central, ele emite novos reais e daí ele completa essa dívida aqui na taxa de juros que o governo está pedindo, tá? Então o governo consegue até abaixar essa taxa de juros. O problema é que quando ele abaixa, os investidores vão saindo, então não são 250 bilhões, são 250 bilhões mais o tanto de investidor que está saindo nessa jogada. Então seriam 300 bilhões, 350, mas daí o Banco Central vai emitindo. Então quanto mais baixo for a taxa de juros, mais gente vai sair e mais o Banco Central vai ter que entrar imprimindo dinheiro para compensar essa perda, tá? E quanto mais o Banco Central emite moeda, maior é a inflação. A inflação, na verdade, é a emissão de moeda. Seria muito fácil calcular a inflação. Não precisa do IBGE ficar pesquisando preço lá no mercado, vendo que está subindo ou baixando. A inflação monetária é quando o Banco Central emite moeda. É só ir lá e calcular. Tem um indicador chamado M2, eu vou colocar aqui, eu vou colocar um link na descrição para vocês acompanharem também, que mostra a emissão de dinheiro, tanto no Brasil, tem nos Estados Unidos também, vou deixar o link aqui para quem quiser ver, o do Fed, tá? Que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, e está sempre subindo a emissão de moeda, quer dizer que sempre tem inflação. Daria para calcular quanto que tinha antes e quanto que emitiu esse ano, daí você faz a conta lá, divide e vê quanto por cento que seria a inflação daquele ano. Só que o governo quer mascarar isso, então ele fala assim, não, deixa o dinheiro correr porque ele vai demorar para correr, daí lá na frente vai aumentar os preços e daí às vezes é outro governo, então ele inventa qualquer outra desculpa, porque daí lá na frente ele pode não estar emitindo dinheiro na hora e ele fala, não sou eu, não estou emitindo dinheiro agora, eu emiti ano passado, ou sei lá, 2, 3 anos atrás. Agora eu não estou emitindo, então não sei o que está acontecendo. Está aumentando os preços, os comerciantes, o empresário que está aumentando os preços sem motivo nenhum. Sendo que lá atrás, quando ele emitiu moeda, os preços não subiram imediatamente, eles estão subindo agora. Tá? Eu explico mais no vídeo sobre efeito Cantillon, vou deixar o link aqui em cima. Mas é essa a diferença quando o governo que está nessa jogada, porque ele pode emitir moeda, tá? Esse também é um dos motivos pelo qual é considerado o governo seja de baixo risco, porque mesmo que ele não tiver dinheiro para pagar, não tem problema, ele só vai emitir moeda e pagar todo mundo e tudo bem. Ele vai tentar primeiro
conseguir novos empréstimos no mercado. Se ele não conseguir, ele simplesmente emite mais moeda, tá? E vai causar inflação, que a gente chama de imposto inflacionário também. Bem, agora que vocês sabem como que funciona a taxa de juros, se ela tende a subir, tende a cair, então vocês conseguem analisar melhor se ela vai subir no futuro ou cair. Então, no caso dos tesouros pré-fixados, IPCA+, que eu tenho vídeo aqui no canal explicando, você consegue até especular, tá, em cima desses investimentos, que eles podem subir mais rápido ou mais devagar, dependendo ali de como está se movendo a taxa de juros. Você pegou um pré-fixado de 5 anos ali, durante aquele tempo a taxa Selic ali vai variar. E daí tem todo um cálculo lá que se a taxa Selic abaixar, seus investimentos no pré-fixado eles sobem mais rápido. Se a taxa de juros subir, eles podem até ficar negativos durante o período antes de chegar no vencimento, tá? Então dá para você especular um pouco, mas sempre lembra, a decisão da taxa de juros do país não é uma decisão econômica como o banco está emprestando para as pessoas. A decisão é uma decisão política, tá? Então o governo, mesmo que tudo indique que a taxa de juros tem que subir, o governo pode puxar ela para baixo, ele pode diminuir a taxa de juros. Isso vai causar inflação? Porque vai emitir moeda? Vai causar inflação. Mas isso é uma decisão política, então também tem que analisar um pouco de política para fazer seus investimentos. Então, mas nesse caso, se você já sabe que o governo vai tentar puxar a taxa de juros para baixo o máximo que ele conseguir, mesmo a taxa de juros estando sinalizando que tem que subir, ele vai tentar diminuir, então você já sabe que a inflação vai disparar. E também temos investimento que você pode ganhar dinheiro pensando na inflação subindo, tá? Você pode comprar moeda de outro país, fazer investimento lá fora, você pode comprar um IPCA+, que ele te defende da inflação. Então, melhor do que o pré-fixado, que você vai ter um rendimento fixo ali, né? E daí às vezes você já sabe que a inflação vai disparar e daí talvez a inflação fique maior do que o rendimento do pré-fixado, tá? Então é isso, se vocês gostaram dessa dica, não esquece de deixar aquele like, tá? Se quiserem aprender mais aqui, segue o canal, ativa o sininho e até a próxima, valeu!